já de dizer para os irmãos que esse é um assunto que eu vou compartilhar com vocês. Já pode pôr o tema, a restauração da família. Isso é um privilégio para mim. Na verdade, o que eu estou e o que eu vou compartilhar com vocês, e hoje eu estou aqui para ministrar a respeito disso, diz respeito a uma gratidão pelo que o Senhor fez na minha família. Porque o Senhor restaurou toda a minha família. Há anos atrás estávamos todos perdidos. E hoje toda a nossa família, né, pai e mãe, toda a nossa família foi restaurada pelo Senhor. Então, para mim é um privilégio poder compartilhar. Tendo esse privilégio, eu posso até falar com vocês com mais propriedade. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver na realidade. Quando você vive na realidade, não é algo fantasioso, é algo que você viveu como experiência. Então hoje, o que eu vou compartilhar com os irmãos acerca das Escrituras, as verdades, foi uma experiência que nós vivemos, estamos vivendo na nossa família. Amém? Então eu já gostaria de colocar para vocês o seguinte, que família é um projeto do coração de Deus. Ó, vocês me perdoem, esses pingos aí, vai ter um monte de defeito nesses slides, tá, irmãos? Mas isso aí foi o esboço, é o que Deus tem para nós nesta manhã. É o que Deus tem para nós. Então, o que está errado aqui é para ser melhorado em você, no seu espírito, na sua mentalidade. Então, família é um projeto do coração de Deus. Deus sempre sonhou com família. Deus sempre valorizou a família. E você precisa entender que Deus é família. Pode pôr o próximo para mim. Deus, Ele é família. Algumas ministrações que eu estava compartilhando com o pessoal da cidade de Tiradentes, eu fiz uma introdução que eu achei bem produtiva, e eu gostaria de fazer essa introdução também com vocês. Porque, irmãos, Deus, Ele, além dele valorizar a família, Ele viveu em família. Gostaria de 3 pessoas, 3 homens. Você pode vir aqui, Edinho. Deus, Ele é família. Ele não só valorizou. Antes do mundo existir, mais um homem, por favor, ou mulher. Antes do mundo existir, nossa, você podia ter ficado para depois. Você podia ter ficado para depois. Então, Deus, ele, antes de tudo existir, antes de Deus criar o mundo, bem, Laia, Deus já vivia em família. Aonde o Deus Pai, vou colocar você Deus Pai, porque você é grandão. Aonde o Deus Pai desfrutava do amor do Deus Filho, na beleza do Deus Espírito. Aonde o Deus Filho desfrutava da glória do Deus Pai, na beleza do Deus Espírito. E aonde o Deus Espírito desfrutava da glória do Deus Pai, do amor do Deus Filho, na beleza nele mesmo. Então olha só, Deus, ele já vivia em família. E mesmo assim, você pode mudar para mim? Mesmo Deus, vivendo em família, Ele um dia, irmãos, desejou ter uma família de muitos filhos, semelhantes ao seu Filho Jesus. Mesmo Deus vivendo em família, Ele teve esse desejo. Quem nos mostra isso? Romanos, está aqui o versículo, Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. Então, irmãos, mesmo Deus, aqui antes de ter criado todas as coisas, na mente, posso dizer assim, de Deus, em criar o homem, o que ele diz? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa...
Imagem e semelhança. Antes de criar o homem, Deus já pensava isso, em favor daquilo que Ele iria criar. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus diz esta palavra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele não está dizendo ou referindo-se só ao caráter do homem. Eu entendo que se Deus é comunhão, e que se Ele faz um homem à sua imagem e semelhança, Ele está criando um ser para que haja nele comunhão. Eu entendo que se Deus é unidade, e Ele é unidade entre os três, Ele está criando um ser à sua imagem e semelhança, que tenha unidade também, que preserve esta unidade. E não só família. Se nós dissemos que Deus é a família, e se Deus é a família, e Ele diz, criarei o homem, a nossa decisão em grupo, a nossa imagem e semelhança, Ele está querendo dizer o quê? Eu vou criar um homem que possa viver em família. Não é isso? Então eu entendo que também é isso. Então este sempre foi o sonho, calma aí. Este sempre foi o sonho do coração de Deus. Formar uma família para a glória dele, que tivesse a capacidade de expressar, olha só irmãos, a sua glória. Esse é o sonho do coração de Deus, ter uma grande família, e essa família pudesse expressar, tivesse a capacidade de expressar a glória desse Deus. Então, o que Deus faz? Deus vem e forma Adão do pó da terra. Tem algum Adão aí? Por favor, um Adão aqui. Aqui, por favor. Isso. Deus forma Adão do pó da terra. E Adão estava sozinho. E o que Deus diz lá em Gênesis 2:18? Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora. Uma mulher aqui, por favor. Pode vir uma mulher aqui. Isso. Irmãos, isso não lembra de família? Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora, mas Deus deu responsabilidade a este casal. Gênesis 1:28. Multiplicar e enchei a terra. Então eu podia agora trazer mais um grupo de pessoas para cá. Mas não. Então este sempre foi o sonho do coração de Deus. Deus era família, formou o homem, instituiu uma família através do homem. Porque Deus, irmãos, Ele não estava sozinho. Deus não se sentia sozinho lá no Éden, procurando alguém com quem bater um papo. Não. O sonho do coração de Deus foi instituir uma família. E aí Deus faz isso. Mas Deus parou só por aqui? Gostaria de fazer com vocês um panorama da Bíblia. Então, Deus é família, aí Ele instituiu uma família, primeiro casal, primeira família. Aí, irmão, se você olhar no Velho Testamento, Deus vem e chama quem? Abraão. Cadê um Abraão? Pode vir um Abraão aqui, um homem. Isso, pode ser, qualquer um. Desde que tenha a cara de Abraão. O Joelson, aí Joel, sobrou para você, Joelson. Deus vem e chama Abraão. Agora eu te pergunto, irmãos, Deus queria se relacionar exclusivamente, somente com Abraão? Não. Aí o que Deus faz? Gênesis 12:3. De ti instituirei uma grande família, benditas serão todas as famílias da terra que partirá de ti. Então, irmãos, de Abraão, Deus estabelece uma grande família, a família de Hebreus. Aí Deus vem e chama quem? Moisés. Cadê um Moisés aí? E o Moisés? Edivaldo, diz que você tem cara de Moisés. Não tem jeito, Edivaldo. Deus chama Moisés. Deus queria, irmãos, exclusivamente, somente se relacionar só com Moisés? Não. Então, de Moisés, Deus faz uma transição de uma família para uma nação, a nação de Israel. Isso não lembra família? E aí, irmãos, Deus vem depois de Moisés, Deus chama quem? Davi. Agora eu quero um Davi. Você que era para ser o Davi. Davi quis ser Deus.
Quem? Vem para cá, Davi. Te pergunto, Deus queria se relacionar somente com Davi? Exclusivamente com Davi? Não, então Davi foi um caminho para que, olha só, do casal, Deus se relacionando com Adão e Eva, formou uma grande família por meio de Adão. Transição em uma nação, agora, de uma nação em Davi, Deus usa Davi como um caminho para estabelecer um reino. Qual é o reino? Reino de Judá. Então, por isso, quando vocês assistiam a novela Os Hebreus, meu filho fez uma pergunta: pai, por que hebreu? Por que Israel? Por que? Está aqui, os hebreus é seguidor de Abraão. Depois vem Moisés com as leis, os mandamentos, estabeleceu uma nação, a nação de Israel. E aí vem o reino. Então, tudo isso aqui lembra a família. Obrigado vocês, podem se sentar. Então, irmãos, tudo isso lembra a família. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, foi o panorama do Velho, tudo lembra a família. Nunca perca esse foco. Quando você chega no Novo Testamento, você põe para mim o próximo. Olha lá. Deus institui, ou seja, Cristo institui nele mesmo, através da sua morte, ressurreição e entronização, uma família espiritual para Deus. Então, quando chega no Novo Testamento, você já vai ver lá na genealogia de Mateus 1:1, que Jesus vem da família de Davi, não é isso? Então, olha só, homem, Abraão, Moisés, Davi, e da semente de Davi, Deus institui agora uma família, não mais uma família terrena, agora uma família espiritual, que tenha muitos filhos semelhantes a esse Jesus, que no Velho Testamento, que em Abraão, que em Moisés, que em Davi, foram sombra do projeto do coração de Deus, para se cumprir no poderoso Filho Jesus. Então, em Jesus, deixou de ser uma família terrena para surgir uma família espiritual. Família corpo de Cristo. Esse sempre foi o sonho do coração de Deus. Então, você vê essas verdades lá no livro de Atos. E o livro de Atos, Lucas escreveu uma continuidade da obra de Jesus, do ministério, da vida de Jesus. O que aconteceu? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, depois ele foi entronizado, e lá em Atos está o que, irmãos? O derramamento do Espírito Santo. Não é isso? Atos não é o derramamento do Espírito Santo? Então, quando Jesus derramou o Espírito Santo, o que diz a Bíblia? Formou-se agora uma nova família. A família é corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo que aquelas pessoas recebiam Cristo, eram transformadas. Irmãos, causou um impacto tão grande nas famílias naturais, não só na pessoa, não só eu seria incluso no corpo de Cristo, porque há duas famílias, a família espiritual, o corpo de Cristo, e a família natural com a nós vivemos. Mas o impacto foi tão grande que não ficou só, nós não fomos só inclusos pela morte e ressurreição de Cristo, e entronização e recebimento do Espírito Santo, nós não fomos só inclusos na família corpo, houve um impacto em nossa família também terrena, família natural. De forma que aquelas pessoas, aquelas casas, aquelas famílias, o testemunho agora era diferente. Aquelas mulheres lá em Roma, que eram escravizadas pelo seu marido, que não havia amor, que era uso de objeto pessoal dos homens, odiavam os seus maridos, eram casadas por obrigação, por imposição de família. As mulheres tinham só como objeto de uso pessoal. O que aconteceu? Família toda desajustada. Aí vem o Espírito Santo derramando e transformando a vida.
daquelas pessoas. E o testemunho do Espírito Santo na vida das pessoas faziam agora com que as famílias eram agidas de forma diferente, de maneira diferente. Tanto que isso virou Roma de ponta cabeça. Porque aí vem Paulo, escreve as suas cartas, 1 Coríntios 6, 7, que fala sobre casamento, fala sobre família. Efésios capítulo 5 fala sobre família. Agora vem Paulo com essa nova: mulheres, vocês devem ser submissas aos seus maridos como vocês são de Cristo. Homens, vocês devem amar as suas mulheres como vocês amam a Cristo. Olha a diferença, irmãos. Agora aquelas mulheres que não eram submissas, ou poderia até ser, mas por base de autoridade, de pressão, agora porque elas amam a Cristo, elas são capazes de andar ao lado do marido em submissão e garantir essa missão que Deus tinha de formar uma grande família. Agora os maridos, que só tinham as suas mulheres como uso de objeto pessoal, agora eles são capazes, em Cristo, por amor que eles tinham a Cristo, eles são capazes de amar as suas esposas. Isso virou Roma de ponta cabeça, irmãos. Esse é o evangelho que Deus quer que nós vivamos. Deus nos criou com esta função e para esta finalidade. Então eu entendo, irmãos, que se nós formos pegar aqui a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós classificaríamos? Alguns classificam Deus Pai, Deus Filho e Deus. Eu te pergunto, Deus Pai é maior que o Deus Filho? Deus Filho é maior que o Deus Pai? O Deus Filho é maior do que o Deus Espírito Santo? Então não é essa hierarquia Deus, Filho, Espírito. Nós devemos pegar essa hierarquia e virar de lado. Porque os três, na essência de Deus, são o mesmo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são a mesma pessoa. Mas na mesma pessoa, cada um tem a sua função. Na essência de Deus, querendo assim dizer, não é? Mesma coisa, irmãos, na família. Você vê, tudo que Deus é em essência, Ele projetou para a família. Nós não devemos pegar, você pode passar o próximo slide para mim? Olha lá, na essência de Deus não existe isso. Marido, esposa e filhos. Marido não é maior do que a esposa, nem a esposa maior, nem os dois maior que o filho. Então, assim como é na Trindade, a essência é uma só, mas as funções de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito são diferentes. Na família, segundo os olhos de Deus, nós devemos compreender isso, irmãos. O Espírito Santo precisa ganhar o seu coração nesta revelação. Marido, esposa e filho, na essência, são a mesma pessoa para Deus, porque todos estão em Cristo. Colossenses capítulo 3. Então não pegamos essa hierarquia, marido, esposa e filhos, e dizemos, o marido é maior ou menor. Não, devemos virar de lado também. Porque, em essência, são o mesmo para Cristo, mas as funções aí são diferentes. Cada um tem o seu papel de responsabilidade dentro dessa família. Amém? Amém? Cada um tem esse papel de responsabilidade. E eu queria compartilhar esse papel de responsabilidade, tá? Isso. Embora não está tudo que eu queria aqui, está no outro, mas vamos compartilhar com esse aqui. Vamos lá. Marido deve amar a sua esposa servindo, doando-se a ela, com amor ágape, o amor de entrega, o mesmo amor da Trindade. Aí, irmão, está a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um amor que só pode ser derramado no coração do homem pelo Espírito Santo. Ninguém é capaz de viver uma vida familiar, segundo o coração de Deus, se ele não tem o Espírito Santo lhe conduzindo. Isso é uma enganação. Esposa deve estar ao lado do marido, ajudando a cumprir o propósito de edificar o padrão do reino de Deus em sua família. Responsabilidade sua, mulher, ser submissa, ajudar nesta missão.
Submissa não é você estar abaixo, como eu acabei de dizer. Na essência de Deus não existe marido, mulher e filho. Na essência de Deus os três são o mesmo. Como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas cada um tem a sua função. E a função da mulher é essa. É ser auxiliadora do marido nesta função. De formar uma grande família segundo o coração de Deus. No seu Filho Jesus. E o papel do filho é edificação da família. Na edificação da família é obedecer e honrar seus pais. A obediência gera bênção para os seus filhos. Então esse é o que Deus tem para nós como família. Responsabilidades. Essas são as suas responsabilidades. Agora, o que muitos não entendem, irmãos, é que nós nos casamos, pode pôr o próximo, isso. Nós casamos, nós não casamos e nem formamos uma família para nós mesmos. Isso precisa cair no seu coração. Você forma uma família, você casa, você gera filhos, não é para você, é para a glória do Senhor. A partir do momento que você ganhar esta visão, você vai ver como vai ser bem mais fácil, porque o Espírito Santo há de te ajudar em todas as coisas. Irmãos, está lá, isso é Efésios capítulo 5. Se você pegar a carta de Efésios, e você ler, Efésios fala da glória da igreja. Assim como Romanos fala da glória do Evangelho, nenhuma outra carta mais fala do Evangelho do que Romanos. Colossenses fala da glória de Cristo. Hebreus fala da glória da carreira cristã. Efésios fala da glória da igreja. Se você ler essa carta de Efésios, ela menciona 9 vezes a palavra igreja. Dessas 9 vezes, 6 vezes dessa palavra igreja está em Efésios, a partir do capítulo 5, está nos Atos capítulo 5, que menciona família. Olha só, 9 vezes o Espírito Santo revela por meio de Paulo a palavra igreja, Cristo como a igreja, Cristo cabeça, a igreja o seu corpo, a qual se doa por ela, se entrega por ela, apresenta a ela uma igreja sem mácula, não é uma igreja manchada com o pecado, sem ruga, não é uma igreja envelhecida com o tempo. 9 vezes, e dessas 9 vezes, 6 vezes, Efésios capítulo 5. Você acha que o Espírito Santo não quer dizer alguma coisa para a gente em relação a isso, irmãos? Claro que sim. Olha o que ele diz. É uma hipocrisia querer viver a vida da igreja de forma sadia, se não somos capazes de viver um contexto familiar saudável. Olha só. Se vivemos de forma saudável na igreja, teremos uma igreja e uma sociedade saudável. Então, irmãos, é uma hipocrisia. Você querer viver de forma saudável, contexto igreja, mas se o contexto família não está saudável. Tudo começa lá em casa. Tudo começa em casa. E Deus quer somente um. E a partir deste um, Ele vai entrando e fazendo a obra de restauração em toda a família. Deus quer somente um. E através desse um, Ele faz a sua obra de restauração. Há só uma maneira de se viver uma família saudável, uma igreja saudável, uma sociedade saudável. Efésios capítulo 5 ainda, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o caminho, irmãos. Não há outro caminho. Você só vai ter uma família saudável
Você só vai ter uma família sadia a partir do momento que o Espírito Santo entrar sobre você, expandir sobre a sua casa. Aí sim, a obra de restauração estará feita em nós. Amém? Vamos concluir? Tem mais um? Tem. Olha lá a conclusão. É por causa do nosso relacionamento com Deus Pai, só que é importantíssimo. Por causa do meu relacionamento com Deus Pai, eu sei ser pai, porque o meu espelho é o Deus Pai. Através do meu relacionamento com Deus Filho, eu sou capaz de ser filho, porque o seu Filho Jesus é o meu modelo de como ser filho. Você quer ver um exemplo? Velho Testamento, Deus Jeová, Deus Elohim, Deus El Shaddai, não é? Deus Nissi, a nossa bandeira, e aí vai Deus Shalom. Novo Testamento, oração de Jesus, Pai Nosso. Em nenhuma outra palavra no Velho Testamento fala Pai, e aí vem Jesus, o modelo de filho, e diz na sua oração, como modelo para nós, Pai Nosso. Então, irmãos, ele era filho, em essência com Deus, mesmo se colocando em carne, mesmo vivendo a natureza humana, não deixou de ser Deus. E olha só, que interessante, só com esse relacionamento que eu tenho com esse Deus Filho, que eu sou capaz de ser um bom filho. E só com esse relacionamento Deus Espírito, eu sou capaz, olha lá, de aprender a respeito da disciplina e do discipulado. Então, irmãos, o caminho é esse. A Bíblia já nos revela, o coração de Deus já nos mostra. Não há outro caminho. O caminho é através do Espírito Santo e da experiência que nós temos com Jesus. Isso é tão interessante, irmãos, porque é algo contagioso. Palavra, o testemunho, a graça, a unção, o poder de Deus, ele contagia os da nossa casa. Ele contagia aqueles que ainda não se alcançaram ainda em Cristo. E através de você, Deus deseja restaurar toda a sua família. Seja o tempo que for, irmãos. Na minha casa demorou 21 anos. 24 anos. Família toda restaurada. Toda. Deus mudou a geração. Quando se fala família restaurada, não significa que a sua família agora está vivendo um momento difícil e Deus quer restaurar. Não, irmãos, isso é uma pequena partícula. Quando se fala família restaurada, significa família resgatada para um projeto. Projeto do coração de Deus. Ter muitos filhos semelhantes ao seu Filho Jesus. Quando chegar a esta realidade espiritual, aí sim, o coração de Deus se encontrará satisfeito ao favor da nossa família. Romanos 8:29. Amém? Amém? Isso é o que o Senhor tem para falar para vocês nesta manhã. Vamos nos colocar em pé?